hoje também é um desafio. Eu estou falando com professores, pessoas com doutorado, com mestrado, pesquisadores, professores do ensino fundamental, enfim, nós estamos falando com pessoas altamente qualificadas, né? E eu falo, gente, que honra estar falando com esses professores também. Eu falei para o Paulo, vai ser um desafio para mim também falar, poxa, eu estou falando com professores, e isso eu acho que é legal para a gente pensar que todo mundo sai da zona de conforto, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que pensar que é uma forma muito interessante e abrangente, porque olha o tanto de gente que a gente está aqui de várias partes do país, da gente poder somar e dividir os nossos conhecimentos, né? Então, eu acho que quando a gente olha dessa forma, a gente vê o digital ou essas aulas online de uma forma um pouquinho diferente. Agora, o que eu queria dizer para vocês é, não existe uma fórmula mágica. O que eu vou passar aqui são as minhas experiências, o que eu acho que funcionou para mim nesse período todo eu tenho 25 anos de profissão, então, assim, o que funcionou para mim, e aí, o que vocês acham que dentro da realidade de vocês pode agregar, pode fazer a diferença? Adaptem, se não, falou, isso para mim pode não funcionar, mas eu acho que o legal é a gente trocar essa figurinha aqui, tá? Para a gente começar o nosso bate-papo, eu pensei da gente fazer uma linha do tempo, porque se hoje a gente está na internet, se hoje a gente está no digital, se hoje as pessoas estão com o celular na mão e se informam pelo Facebook, né, enfim, todo mundo está no digital e está cada vez menos vendo TV e se informando pelos veículos tradicionais, isso tem um histórico. Então, eu pensei aqui em a gente falar um pouquinho desse histórico para a gente chegar até aqui. Então, assim, no Brasil, vamos pensar assim, no Brasil, os meios de comunicação, jornal impresso, primeiro foi lá em 1808, tá? A Gazeta começou a circular em setembro de 1808 no Rio, tá? Depois, em 1923, olha só a diferença, né? De 1808 para 1923, o rádio começou a operar no país aqui, né? Eu me lembro dos meus avós escutando jogos de futebol via rádio, né? Em 50, começou a TV Tupi, a primeira TV do Brasil, mas vocês imaginam que quem tinha um emissor de televisão não era qualquer pessoa naquela época, né? Imagina que não era tão acessível. A minha, que eu me lembro de infância, era preta e branca e tinha um negócio colorido na frente que a gente via numa outra cor. Não sei como que era aí de vocês, mas em casa era assim. Em 88, a gente tem um marco importante, né? Em 88, que, além da nossa Constituição, chega a internet no Brasil, tá? Então, isso foi muito importante, porque as primeiras conexões foram feitas dentro das universidades, né? E aí eu me questiono, se nasceu dentro daqui, da universidade, né? Uma coisa tão importante, as conexões via universidade, quando que a gente que estava com a internet na mão não se ligou, né? Que é importante a gente falar da gente, né? Nós temos que falar da gente. Se a gente não falar da gente, do que a gente faz, do que a gente produz, com a sociedade em geral, quem vai falar, né? Então, a comunicação é uma ferramenta estratégica para o professor diariamente. Não só falar com seus alunos, mas falar com a sociedade que está sendo produzido. A sociedade acaba achando que a educação não é importante, porque ela desconhece o que é feito nas salas de aula, nas escolas e nas universidades, tá? Então, a comunicação, ela não pode ser tratada como perfumaria, e sim como ferramenta estratégica que é. E cada porque sempre as escolas ou as universidades, não vai ter um jornalista para cada curso, para cada departamento. Então, assim, sempre as estruturas são pequenas, por isso que a gente tem que pensar com a cabeça, tipo, olha, isso é importante a sociedade saber. Eu preciso ajudar a comunicação da minha escola ou da minha universidade, sabe? Eu preciso mostrar esse trabalho é relevante, a gente está fazendo a diferença para a sociedade. Então, eu convido a vocês a pensar dessa forma para a gente ajudar também os departamentos de comunicação da escola ou a pessoa que faz a comunicação da escola, tá? E da universidade. Em 2018, o Brasil ele já tinha... antes, peraí que eu pulei. Em 1988 chegou a internet e em 2006 começou aí a revolução de geração e consumo de conteúdo pelo YouTube, né? Eu vou falar um pouquinho mais para vocês sobre essa questão do YouTube, que eu vi que na semana passada teve essa discussão, a gente não é youtuber, como é que a gente vai ser essa questão da nossa aula e tal, vou colocar aí uma pulguinha atrás da orelha também, atrás de vocês, e o dado de 2018 que eu trago para vocês é que o Brasil, em 2018,
já tinha a quinta maior rede mundial de celulares, tá? Era na época 241 milhões de aparelhos para 207 milhões de habitantes. Então, assim, tem mais aparelho do que gente aqui no Brasil. Então, ou seja, a gente já está consumindo, todo mundo tem um celular na mão, a gente está consumindo informação pelo celular. Essa popularização da produção do audiovisual, ela trouxe um impacto grande nos veículos de comunicação. Então, assim, se hoje nós, da educação, estamos tendo que se moldar para dar uma aula online, para oferecer um conteúdo para os nossos estudantes online, imagina o impacto que os veículos de comunicação já vêm sofrendo, tanto no formato de comunicação, quanto economicamente falando, que a publicidade está indo para o digital também. Mas vamos falar do formato, que é o que interessa aqui. Eu não sei se vocês se lembram, vou falar mais por ser visual, mais de TV, que antigamente as apresentadoras de TV tinham tudo cabelo curtinho, só usava esmalte clarinho, não podia usar esmalte escuro, tudo engessado, sentadinho, falava assim, tipo, né, sem muito movimento de braço e tal. E aí eles tiveram que começar a andar no estúdio. Tipo, tem a bancada? Tem, mas eles também andam, eles vão lá no telão, o tempo, faz uma interação. E isso já foi o impacto que as redes sociais, o YouTube, trouxe para as mídias tradicionais. Por quê? Porque no YouTube, as pessoas falam do jeito que acham melhor falar, cada um tem o seu jeito de falar, eles colocam o que quer no ar. Então, assim, a imprensa, ela se viu, pelo menos televisiva, ela se viu obrigada a ter um ajuste um pouco de linguagem e ter também procurar ter um dinamismo maior, inclusive com a participação dos telespectadores, mandando imagens do WhatsApp. Por exemplo, eu me lembro que teve telejornais que foram feitos quase que inteiros com imagens de WhatsApp feitas, por exemplo, de enchente, por telespectador, né? Isso antigamente era impensável, porque tinha que ter o padrão lá certinho da imagem e tal. E aí, com essa popularização da produção audiovisual, foi se falando, não, vamos usar as imagens feitas pelos telespectadores e enviadas para nós aqui. Claro que isso demandou uma estruturação interna de checagem de informação, de ceder direitos de imagem, tal, mas quem que nunca viu uma imagem enviada pelo celular hoje nos telejornais? Há tempos atrás, isso era impossível, né? Uma adequação de linguagem. Não sei se vocês perceberam, mas o próprio Jornal Nacional, que foi o último jornal a tentar quebrar esse parâmetro, entra repórter falando né, tá, tenta ter uma linguagem, alguns mais descolada, vamos dizer assim. Isso é para tentar se aproximar das pessoas, principalmente também do público mais jovem, que estava cada vez mais distante da TV, né? Principalmente porque na internet, olha lá, a gente fala como quer, a gente assiste o que a gente quer, a gente tem o tema que a gente quer. Então, assim, os veículos de comunicação, eles estão tendo que correr atrás do prejuízo, e isso tem, assim, pessoas da área de linguística ajudando os editores, que também são engessados, e falam, mas eu vou deixar passar isso? Não. Eu me lembro que, por exemplo, eu editei uma matéria para o Bom Dia Brasil, e que era a primeira vez que o Bom Dia Brasil ia falar a palavra WhatsApp. Por quê? Porque, na época, tinha um debate se as consultas pelo WhatsApp eram ideais ou não, o que dizia o Conselho Federal de Medicina, e a gente fechou uma matéria sobre isso, o que podia, o que não podia de uma consulta médica ou de uma orientação médica pelo WhatsApp. E eu me lembro que a editora falou o seguinte, nós vamos falar o WhatsApp? Aí eu falei, mas, gente, no trânsito, o Bom Dia São Paulo já fala o Waze, qual é o problema da gente falar o WhatsApp? É o aplicativo que está sendo usado. Então, assim, foram se quebrando coisas para a gente flexibilizar a linguagem. Então, o que eu estou trazendo tudo isso para vocês, de bastidores do jornalismo, é para a gente pensar, olha, todo mundo está tendo que se adequar. E a gente busca um caminho, testa os caminhos, a imprensa, né? E para tentar chegar nas pessoas, né? E passar a nossa mensagem. No caso da TV UFSCar, vou contribuir, assim, dividir um pouquinho nossa experiência. A gente começou muito pequeno, porque também vocês podem dizer, nossa, mas eu não tenho estrutura, eu não tenho a luz, eu não tenho um software legal de edição. Eu nem vou falar de software de edição, gente, aqui. Vamos falar de conteúdo, mas assim, eu queria deixar muito isso claro para vocês, porque a gente tem, às vezes, como
um medo, um receio, e fala, mas eu não tenho aqui os equipamentos todos, eu não tenho isso, não tenho aquilo. Hoje a gente só precisa de um celular e internet, né? Na TV UFSCar, quando eu cheguei na universidade, a gente não tinha nada. Eu não tinha nem onde sentar, porque era tudo novo. Então, a gente começou com um microfone emprestado e uma câmerazinha emprestada do professor lá do departamento de artes. E começamos a fazer, do jeito que dava. Hoje a gente tem já uma estrutura, 4 anos depois a gente tem uma estrutura sim. Mas o importante é você começar a fazer, porque se você for esperar ter lá luz, ambiente legal, o ambiente certinho da sua casa, tal, isso vai te travar e você não vai começar. Então começa do jeito que dá, porque o começo, ele é muito importante, que é quando você vai dar esse primeiro passo. A segunda coisa que eu queria dizer sobre esse começo é normal você se estranhar, é normal você estranhar sua voz, você achar que sua voz está estranha, é normal você achar que está feio no vídeo, é normal. Quando eu assisti as minhas primeiras gravações, quando eu comecei lá atrás, enfim, eu tinha 18 anos, ou seja, não faz muito tempo, só faz 3 anos. Eu me lembro que eu falava, como é que me aprovaram? Que coisa horrível, estava horrível. Mas como eu estava dizendo aqui antes da gente começar, antes das 2h30, gravar, fazer aulas online, você está mesmo gravando um vídeo, é como dirigir. No começo, quando você está tirando carta, quem já tirou carta sabe bem disso, habilitação, o que acontece? Eu tremia na embreagem, o pé na embreagem, você fica pensando, vou pôr a marcha agora primeiro, agora vou para a segunda, você fica pensando cada passo seu. Depois, quando você está acostumado a dirigir, você nem pensa o que você está fazendo. Você vai lá, primeira, segunda, terceira, está dirigindo, de boa. A mesma coisa é com videoaula, a mesma coisa é com gravação de vídeos, a mesma coisa é quando você se propõe a fazer. O começo é estranho, continua, é normal, tá? A não ser que você tenha um ego lá nas alturas, você vai achar que tá tudo lindo e maravilhoso. Se não, você vai estranhar no começo. Mas o importante é você fazer, tá? É você fazer e continuar. Quando eu falei para vocês aí da TV UFSCar, eu queria só também mencionar como a gente fez, que pode ser uma coisa legal para você fazer aí onde você estiver, na escola, enfim. Nós começamos divulgando as reportagens no Facebook, de forma orgânica até hoje. A gente não tem uma verba para impulsionar os posts e tal, mas a gente criou uma página no Facebook e começamos a divulgar nossas reportagens. Na sequência, a gente criou uma página no YouTube, tá? Porque para divulgar no portal da universidade, eles precisam do link do YouTube. Então, a gente já tinha Facebook, YouTube. Depois a gente foi para o Instagram também, tá? Então, a gente tem o mesmo conteúdo que eu faço, eu coloco já no Instagram, no Facebook, no YouTube. O portal da universidade sobe os nossos conteúdos também. E a Rádio UFSCar usa os áudios. Então, uma única matéria eu já tenho de cara 5 plataformas, que, no caso, a TV UFSCar não paga 1 centavo para divulgar para a sociedade o que a gente está fazendo. Fora isso, o que acontece? A gente conseguiu uma parceria com a NET aqui local, que é canal a cabo, e com a TV Educativa, afiliada à TV Brasil. É o caminho que as federais usam, porque não tem curso para as universidades, para a gente exibir um programa chamado UFSCar Notícia. Então, todas as matérias que a gente passa durante a semana, a gente coloca nesse programa UFSCar Notícia. As outras TVs de universidades federais usam os nossos materiais também, trocam informações, né? Então, assim, eu acho que é legal a gente saber que tudo que a gente faz na escola, seja uma aula, seja uma foto que você colocou de uma atividade, você pode colocar em todas essas plataformas, mas é importante a gente estar atento à comunicação, é importante a gente saber que a gente precisa divulgar o que a gente faz, mostrar não só para os nossos alunos, mas para a sociedade mais uma vez. A gente precisa mostrar a força da educação. A educação é o que revoluciona esse país, entendeu? Então, assim, a gente precisa falar da gente, e a gente precisa incentivar isso. Mas eu não tenho tempo, como professora, a demanda já é muito alta. Incentiva um estudante ali que gosta disso, que você percebe que o estudante não sai do celular, você fala, fulano, que tal a gente começar a fazer um trabalho bacana aqui? Então, mas eu acho, assim, muito importante. E por que eu falo isso para vocês? Eu estou há 4 anos na UFSCar, mas vivi minha vida inteira em telejornalismo, tá? E eu digo para vocês, a imprensa sabe muito pouco do que acontece nas escolas e nas universidades. A imprensa até sabe, por exemplo, que tem ensino e tem pesquisa, ok, mas extensão, as ações na comunidade, os projetos, a imprensa não sabe.
né? Então, é importante que a gente use esses espaços. Uma vez a Márcia Tiburi falou assim, olha, você pode até não assistir televisão, mas se me chamam para entrevista, eu vou, porque antes da educação ocupar o espaço do que outra coisa, porque o jornal vai para o ar de qualquer forma. Então, a gente precisa realmente estar atento a isso, porque, mais uma vez, eu digo, a comunicação é uma ferramenta estratégica e não uma perfumaria, tá bom? Bom, se os veículos que eu falei para vocês aí, de comunicação, falei mais na televisão, mas todos estão tentando se adaptar, o rádio com podcast também, enfim, todo mundo teve que estar se adaptando de alguma forma, por que a gente também não vai se adaptar? Tudo bem, a gente está sendo forçado agora por uma pandemia a mudar drasticamente, tendo que ser muito rápido para isso, e isso realmente é complicado, tá? Mas eu tenho certeza, professor, vocês têm o dom da palavra já. Eu falo que eu estou no céu na UFSCar quando eu vou entrevistar, porque vocês falam muito bem, vocês têm muito conhecimento. Então, é muito gostoso entrevistar professor, é muito fácil, porque vocês têm conhecimento do que vocês estão falando, tá? Mas agora, nesse novo formato, é normal dar esse friozinho de barriga, né? Porque a gente estava acostumado de um jeito e teve que fazer de outro. Então, por exemplo, a vida inteira eu editei fazendo uma matéria corrida lá, de um jeito. Quando teve o YouTube vindo, tirando audiência, a gente começou a mudar. Vamos pensar, em vez de eu pegar e fazer essa matéria inteira, vamos fazer o seguinte, vamos puxar uns dados numa arte e o apresentador fala ao vivo esses dados dessa arte para a gente chamar a atenção do telespectador, senão o telespectador fica cansado. Você começa a pensar em novos formatos. E é isso que está acontecendo agora, nesse momento, com relação à comunicação, o audiovisual para o ensino. A gente está tendo que pensar em novas coisas, e isso não é fácil. Por quê? Porque vai tirar a gente da nossa margem de conforto ali, né? A gente vai ter que sair daquilo que a gente já sabia fazer muito bem, daquele formato muito bem, que funcionava até então muito bem. Isso é fácil? Não é fácil. Pode dar uma insegurança no começo? Pode. Mas se a gente vê o tanto que isso vai trazer de crescimento pessoal e o tanto que a gente pode agregar para os nossos estudantes com uma comunicação diferenciada, esse é um ensino que, assim, todo mundo vai aprender e todo mundo vai sair mais forte, sabe? Eu vejo, pela própria experiência da TV UFSCar, das coisas que a gente está fazendo, por exemplo, era muito difícil a gente ir para Sorocaba, pela distância aqui de São Carlos, a nossa equipe é pequena, e eu já gravei coisas com Sorocaba, mostrando coisas importantes do campus. Então, assim, a gente está dando um jeito. E isso que é legal a gente ter em mente. Se a gente se predispor a fazer e olhar para esse olhar mais positivo, a gente vai dar conta de fazer. Na semana passada, teve uma professora que falou assim, acho que do Paraná, se não me engano. Olha, eu fiquei muito feliz de saber que eu não sou uma youtuber. A gente não precisa ser um youtuber, né? Porque eu estava preocupada com isso e tal. E eu estava ali ouvindo, né, o webinário, bem quietinha, e pensei em trazer para vocês um pouquinho uma reflexão, na verdade, né, sobre isso. A gente tem um rótulo do youtuber de ser aquele cara, muitas vezes ligado de videogame, ou que faz piada, sei lá, o Whindersson Nunes e tal, cheguei, aí, galera, tudo bem, beleza, tô aqui no meu quarto e tal, quero falar com vocês. E aí, nós, professores, aliás, vocês, professores, falam assim, poxa, eu não sou esse youtuber, como é que eu vou dar essa aula? Como é que eu vou falar com esse meu estudante? Eu não sou assim. E quando teve essa revolução no jornalismo, que eu falei para vocês que a gente teve que mudar a linguagem, até o Jornal Nacional teve que aceitar um está, um né, uns repórteres mais com texto mais solto, começou assim, aqueles repórteres mais tradicionais falarem, e agora? O que eu faço? Eu vou ter que entrar ao vivo dando uma cambalhota para ser moderno e atual com esses novos tempos, né? Então, a gente muito discutiu sobre isso e o que a gente chegou a muita conclusão é o seguinte, a gente tem que se respeitar, né? Porque, assim, a gente pode até não ser youtuber, mas se a gente vai estar no YouTube, com vídeo no YouTube, querendo ou não, você é um youtuber, porque você vai estar com conteúdos na plataforma YouTube. Mas a gente tem que respeitar as nossas características. Se você é um professor mais expansivo, que se sente na liberdade, ou não na liberdade, se sente confortável em falar de um jeito mais descontraído, ok. Agora, se você é um professor, olha, não, eu gosto de falar desse meu jeito, esse é o meu jeito, também está ok.
Porque quando você fala do seu jeito, você vai passar a sua verdade, você vai estar ali passando a sua verdade. Então, não fica falso, não fica nada fake, né? Já chega de fake news, né? Então, a gente não precisa se forçar no nosso estilo. Respeite seu estilo, a sua personalidade, o seu jeito, né? Agora, uma coisa a gente precisa lembrar. Quando a gente está na aula online, nós estamos competindo com a mesma aula presencial, vocês já devem saber muito melhor do que eu isso, né? A gente está competindo com o celular, a atenção do estudante, a gente está competindo com N mil coisas para ter essa atenção do estudante. E o estudante de hoje, ele não é o estudante que nós fomos, eu acredito, né? Porque eu me lembro assim, o professor entrava, tinha aquela disciplina imensa, e hoje o estudante, ele vive um outro momento. Por quê? Porque ele tem muito mais acesso à informação. Então, já é um desafio no presencial você ter a atenção do estudante. Imagina agora no online. Então, assim, o online, eu acho que essa questão da linguagem, assim, ao mesmo tempo que você tem que respeitar o seu jeito e tudo mais, eu acho que a gente não pode esquecer que a gente, para aprender essa atenção, nós precisamos ter uma linguagem limpa, clara, dinâmica. Eu vou dar um exemplo para vocês, e isso passa pelo quê? Pelo ritmo de fala, pelo jeito que você fala, pela energia que você coloca. Eu vou dar um exemplo para vocês de uma missa, por exemplo. Tem um padre aqui em São Carlos, que, aliás, agora ele já acho que é auxiliar do bispo. Mas é o seguinte, eu dava um exemplo, a missa dele tinha gente na rua, no meio da rua, na calçada, lotava a igreja inteira, não cabia mais gente, aí punha um telão para fora, e tinha gente que ficava até no meio da rua, trabalhando o trânsito. E aí eu fiquei pensando, né, gente, é a mesma palavra, é a mesma missa, e por que tem igreja que a gente vê mosca vazia e tem essa igreja desse padre? Esse padre tem um dom de comunicação incrível. Ele já começava a missa falando assim, fala boa noite para a pessoa que está do lado. Sabe? Você já falou boa noite? Então, a comunicação, o jeito que você fala, o seu ritmo de fala, ele é muito impactante para quem está recebendo, sabe? Por exemplo, se tem uma pessoa que... Você tem um padre que fala, olá, você está dormindo depois de 5 minutos, você não consegue prestar muita atenção. Até uma vez eu fui convidada para dar uma palestra no seminário e eu falei isso para os seminaristas. Não sei o que eles acharam, mas eu falei, gente, se vocês falarem muito... aquele ritmo cansativo, as pessoas vão dormir, você não vai conseguir prender a atenção. Então, imagina um estudante que está com o celular ali pertinho, para ele desligar a câmera e, sei lá, fazer outra coisa, é um palito, né? Então, assim, isso é uma coisa que a gente tem que pensar. Nós não somos youtubers, ok? Ou então, eu vou ser youtuber porque vou colocar material no YouTube, então não vai ter jeito, mas eu vou respeitar o meu jeito de ser, eu vou passar a minha verdade, mas, ao mesmo tempo, eu tenho que ter consciência que, para aprender a atenção desse estudante hoje, tem que ter um dinamismo, tem que ter um certo dinamismo. E, para isso, a objetividade é muito importante, tá? Eu falei para o Paulo, estou desesperada, você falou que eu tenho que falar 30 minutos, 40, eu sou jornalista de TV. Imagina que em TV, às vezes eu tenho, para uma reportagem inteira, eu tenho 1 minuto e 30, uma reportagem inteira. Então, eu sou muito objetiva. Às vezes eu tinha que falar em 30 minutos, eu falo em 5 e eu falo, e aí? E na academia, eu percebo que a gente, às vezes, tem que voltar, fazer projeto de mestrado. Eu falo, gente, mas eu já falei isso lá na introdução. Não, mas tem que falar de novo, tem que falar de novo, tem que falar de novo. E na internet, a gente, assim, uma coisa é a coisa acadêmica, uma coisa é uma aula online. Quanto mais objetivo você for, quanto mais você já passar o filé do filé de cara para você chamar a atenção, melhor. Quer um exemplo disso? Como é que funciona isso? Vamos supor que você dá um Google lá. Como consertar, ou como fazer um bolo de fubá. Um exemplo. Você vai achar lá várias receitas, não vai? Uma de 3 minutos, uma de 5, uma de 10, uma que a pessoa se empolgou foi em 15 minutos. Qual que você vai assistir? A gente está sempre corrido, a gente está sempre na correria. Certamente é que tem o menor tempo, né? Então, a gente tem que ter essa consciência também. Talvez o tempo da nossa aula, dividir a aula em mais vezes, né? Isso cada um... Eu não sei como que é a realidade de cada um, mas o que eu quero dizer não adianta a gente querer se estender demais, muitas vezes, né? A não ser que a gente coloque aí algumas metodologias ativas. Você colocar esse estudante para participar da aula,
Como a gente às vezes colocava, por exemplo, ligação ao vivo para participar em rádio, sabe? Você colocar esse estudante para participar, você colocar um vídeo para assistir nesse meio da aula, que seja curto também, não adianta ser um vídeo de 30 minutos, você colocar uma enquete para ele participar, ou então, quando você está vendo esse aluno, aconteceu isso agora no fundamental do meu filho está no primeiro ano do fundamental, eles estavam contando uma historinha, eu achei muito interessante essa atitude da professora. O livro era Dormindo Fora de Casa. A história era uma menina que ia dormir pela primeira vez longe de casa e depois sentiu saudade da mãe lá, na hora do dormir. Mas ela percebeu que as crianças iam se distrair, ela falou assim, eu queria saber se alguém aí dorme com algum ursinho ou com alguma coisa. Gente, virou uma coisa. As crianças, um trouxe o travesseiro, o outro trouxe o ursinho, o outro trouxe... E todo mundo, não, olha, eu durmo com isso, olha, eu durmo com aquele outro. E ela, que legal. E aí todo mundo voltou a se interessar pelo livro. Então, assim, é aquela coisa de você sentir a sua turma, porque cada turma tem as suas características, é óbvio, e dentro daquele tema, buscar essa interatividade, buscar essa participação, né? Que é o que muitas vezes a imprensa está pensando, que é o que o Instagram faz, por exemplo, nos stories, lá quando você coloca os enquetes, né? Quem que já nunca respondeu uma enquete, né? Do stories, quem que não gosta de fazer um comentário, um curtir, um compartilhar, tudo isso é interatividade, que eu acho que quando a gente traz para a sala de aula, se a gente conseguir colocar esses elementos, você consegue prender mais a atenção. E quando eu pensei assim no planejamento de aula, fazendo uma correlação com o jornalismo para essa aula online, no jornalismo a gente sempre pensa em algumas coisas, tópicos principais quando a gente vai fazer uma matéria, uma reportagem, e pode servir para vocês, caso vocês achem que seja útil, na hora de pensar no planejamento de aula, né? Então, o roteiro seria o que eu vou falar? Que tema que é hoje? Quem vai ouvir? Né? Vão ser os estudantes de qual turma? Né? Porque muda, né? Quando? Quando eu vou me programar para essa aula? Onde que vai ser? Eu vou fazer aqui no meu quarto? Eu vou fazer na cozinha, porque eu vou falar de uma receita. Outro dia eu fiz uma entrevista com os químicos na cozinha, super bacana, né? E como que eu vou fazer essa aula ser mais interessante? Como que eu vou fazer? O que eu posso fazer para esse estudante participar no meio dessa aula, né? Como que eu posso fazer? Isso, assim, olha, eu não estou falando nada de conteúdo de edição, de tecnologia, propriamente disso. Estou falando de conteúdo, da gente pensar, né, sem a gente precisar pensar em técnicas de edição, de programas, de coisas muito revolucionárias tecnológicas. Eu estou falando de conteúdo, coisas que a gente pode pensar. Então, ó, o que eu vou falar? Quem que vai ouvir? Quando? Onde eu vou fazer isso? E como eu vou fazer isso? Se a gente pegar essas palavrinhas para pensar na aula digital, um conteúdo audiovisual, né? Eu acho que isso pode trazer um ganho grande para a gente, tá? Objetividade aqui, eu já falei dos conteúdos, quanto mais. Eu vou trazer algumas dicas básicas, bem básicas, mas que vocês já devem estar aí, terem ouvido também, mas eu acho que as pessoas não estavam, quem não estava na semana passada, acho que vale a pena a gente também relembrar. Quem for fazer com o celular, uma coisa que é legal a gente pensar é o seguinte, tá? Quando a gente fica fazendo assim, ó, às vezes você quer dar movimento muito grande e tal, e você fica fazendo um movimento muito grande, e aí quem tá do outro lado te assistindo fala, eu tô com labirintite, ou tô com tontura, não vai dar certo isso aqui. Então é melhor você fazer uma coisa mais paradinha. Mas eu quero mostrar um detalhe de uma molécula que eu fiz lá com isopor. Beleza, então você pega e faz, ó, de uma vez só, e deixa aquilo paradinho, dando, olha, tá vendo, alunos, como tá tal, evita de ficar se mexendo. Se você tiver algo para estabilizar, é que eu não estou aqui agora com meu tripézinho, mas tem aqueles tripézinhos, suportes que são baratinhos, coisa assim de R$ 20, eu acho, que você consegue já deixar o suporte aqui numa mesa mais estabilizado. Não tem? Já cansei de fazer cheia de livro, colocava livro lá numa altura legal para mim, mas você estabiliza, porque às vezes se você ficar só na mão, dependendo do tempo, não dá certo. Uma outra dica logo no começo da aula, é normal a gente esperar as pessoas chegarem e tudo mais, mas logo no começo da aula, o começo tem que ser impactante, sabe? Você falar o título dessa aula, por que é importante a pessoa estar lá, para ver se a gente consegue prender a atenção, sabe?
E, de repente, uma estratégia que eu já vi também o pessoal usar muito é falar, ó, quem ficar até o final vai ter uma surpresa que eu vou falar tal coisa. Que pode ser, sei lá, deixar uma atividade para o final, deixar algo que eles possam participar para o final. Pode ser uma estratégia também de prender mais a atenção desses alunos, né? Quando eu falei desse roteiro também, né, entre essas dicas, eu achei bacana, das 5 perguntinhas, o que, quando, onde, quem, né, como, isso vai ajudar a ter um começo, meio e fim, com bastante conexão. E por que isso é importante? Para a gente deixar a objetividade, que no digital é muito importante. Então, se você já fizer isso, você vai já saber o roteiro mental que você vai fazer disso, tá? Esse roteiro, ele vai te ajudar demais, demais nos planejamentos. E uma vez que você fez isso em uma aula, você vai começar a ter mais facilidade para as outras, tá? Enquadramento. Eu acho que vocês já devem ter falado um pouco na semana passada, mas eu gosto de repetir. Eu vou voltar aqui e me ver. Eu vou tentar me fixar aqui para ver. Enquadramento, ó, eu tô aqui com... Vamos supor que eu estivesse aqui, ó. Eu tô com muito teto, tá vendo, ó? Cansei de ver entrevista com pesquisador assim, ó, agora pelo Google Meeting, com o professor. Outro problema que eu tenho aqui, eu estou no quarto do meu filho, a gente mudou para ter uns espaços vazios, mas já tem lá um negócio do MM, tem uma baleia, tem uns brinquedos. Tem que ter cuidado com o cenário, porque esse tipo de coisa, às vezes, tira a atenção de quem está assistindo, tá? Outra coisa também, às vezes a pessoa está assim, ó, tá cortando a cabeça, ou está muito perto. Então, tem que ter cuidado com o cenário para ver se não tem nada tirando a atenção também, isso é importante, que às vezes tem alguma coisa... outro dia tinha um abajur, sabe aqueles das gotas que ficam fazendo assim, ó? Depois a gente percebeu que estava tirando a atenção das pessoas. Então, isso é importante. O ideal é que tenha um teto, assim, não muito grande, que tenha um teto mais ou menos assim, e que não corte a sua cabeça, mas também que não fique com esse espação, assim, ó, como a gente vê, às vezes, as pessoas, tá bom? Então, essa é uma dica aqui de teto que eu queria passar para vocês, do celular ou para o computador. A iluminação. A pessoa às vezes fala, olha, eu não tenho dinheiro para comprar uma iluminação. Aqui, gente, estou com a minha janela, tá? Então, essa luz que vocês estão vendo aqui é da minha janela. O que eu não posso é estar contra a luz, porque aí eu vou ficar escura, tá? Então, isso é uma coisa legal. Tem luz, tem tripé, ring light, quem quiser investir no Mercado Livre, se pesquisar, já com suporte de celular, em torno de R$100. Mas quem não quiser investir, pega a luz da janela, é de graça, né? E pelo menos você consegue tá mais visível para o estudante, sem estar escura, tá? Agora é o seguinte, o áudio é uma coisa muito importante também, porque às vezes, mesmo que a imagem, o sinal da internet não seja tão bom, não sei o quê, se a pessoa consegue te entender, ok. Agora, se o áudio estiver ruim, aí é uma coisa que compromete. Então, assim, numa aula, eu acho que é muito bacana, de vez em quando, perguntar, o áudio tá ok, gente? Dá um alôzinho aí, né? E até, às vezes, você perguntar coisas para os estudantes, para ver se eles interagem e respondem, tipo, e aí, você concorda com esse resultado? Você acha que o fulano acertou? E aí, me responde aí o que você está achando da aula. Você já testa o áudio, uma forma de ver se o pessoal está te atingindo, te ouvindo legal e despertando a interatividade desse estudante, tá? Eu queria relatar com vocês aqui também a minha experiência com o meu filho, tá? Agora aqui, falando como mãe mesmo, né? Para os pais é muito desesperador. Por quê? Porque a gente, por mais, por exemplo, tudo bem, eu sou formada, tal, nós não temos o lado pedagógico que vocês têm, que os professores têm. Então, a gente não sabe se a gente está ensinando do melhor jeito ou não, né? Isso para crianças. Então, é um momento inseguro para todo mundo. Mas o que eu percebo, que quando tem interatividade, que quando o professor chama atenção, assim, chama atenção no sentido, querendo que ele participe, que ele dê uma opinião, ele se sente motivado. Se a aula é muito longa, por exemplo, teve aulas de 1 hora, ele se dispersa, ele não quer. E criança é muito sincera, porque o adulto, o que ele vai fazer? Ele fecha a câmera e, sei lá, vai dormir, vai comer, vai fazer outra coisa, e o professor não tem nem como ver. Agora, a criança, ela é muito espontânea. Então, assim, várias crianças levantaram a mão
e o teacher, né, vai falar assim, pode perguntar, fulano, o que você está achando? Vai demorar muito para acabar? Está acabando? Então, assim, eu percebo que eles cansam demais. Então, agora, quando tem um joguinho, quando tem uma interatividade com alguma pergunta do professor, aí eles ganham fôlego, né? Quando tem, de repente, está fazendo aula, vamos fazer um exercício com a mão, tal. Aí ele volta a se interessar ali pela aula, né? Eu queria trazer essa experiência também para vocês, porque, é claro, eu estou falando aqui do lado de cá do balcão, vocês sabem muito melhor o desafio, mas eu achei legal compartilhar com vocês também o que eu estou vendo aqui em casa, tá? Deixei aqui, quero relembrar, porque muita gente entrou depois, como é importante, né, a gente aproveitar esse momento para fazer parcerias. Eu me lembro de várias oportunidades que a gente teve agora, de fazer palestras com cinegrafistas muito importantes, isso mais para o nosso meio de jornalismo, com outros profissionais muito importantes, graças a essa oportunidade. Então, às vezes, por exemplo, vocês queriam trazer um pesquisador importante, ou um colega, ou mostrar uma ação que está sendo feita em outra escola e não podia antes, e agora isso é possível, porque fica mais barato, porque não tem logística de viagem, e muitas vezes a gente tem que ter um pouquinho de audácia e ir lá perguntar mesmo se a pessoa não topa fazer de graça, e muitas vezes a gente consegue, ainda mais por esse momento. Eu tenho me surpreendido, assim, da disponibilidade das pessoas, da vontade de ajudar e de somar com a informação. Estou vendo aqui se eu não estou me alongando muito, mas eu preciso, antes de encerrar essa primeira fala aqui, eu precisava falar para vocês da importância do relacionamento com a imprensa, tá? Eu vou fazer aqui um desabafo pessoal de vocês, para vocês. Eu sou de São Carlos, tá? Sou nascida em São Carlos e eu digo a vocês que eu não conhecia a UFSCar antes de entrar na UFSCar. A gente tem uma noção do que é a universidade, obviamente, a gente sabe da importância, da qualidade e tudo mais. Mas quando eu entrei na UFSCar e eu via, assim, a riqueza dessa universidade, no sentido de produção de conhecimento, de oportunidades, eu fiquei apaixonada. Eu falei para a Marilde, eu tenho uma visão romântica da universidade e da universidade pública, porque eu não tive a oportunidade de fazer uma universidade pública, eu fiz particular. Então, quando você vê tudo isso, você fala, a gente tem que mostrar, sabe? Tem os problemas, claro que tem em todo lugar, mas tem muita coisa boa. E aí eu via que faltava assim, a sociedade mais saber disso. Por isso que eu tive muita vontade de mostrar os projetos de extensão. E nesses projetos de extensão, eu vi muita coisa acontecendo em escola também, parcerias em escolas estaduais. Então, você na sua escola, você, em qualquer lugar, você pode mostrar isso para a imprensa. A imprensa quer saber, sim, de ciência, de educação. Eu falo isso, gente, porque eu fiquei 13 anos do outro lado do balcão. Só que a gente não fica sabendo. A gente não fica sabendo, é muito difícil. E não é porque a comunicação das universidades não trabalham. Não é isso. É porque realmente é muita demanda. E são poucos jornalistas, não dá para saber de tudo. Por isso que todos nós somos comunicadores. Né? Eu queria dizer para vocês o que é comunicação. Né? Para mim, comunicação é a arte da sobrevivência. Então, assim, cada um, se a gente se colocar no papel de comunicador, claro que a gente pode contar com o auxílio do departamento de comunicação da universidade ou da escola, mas se cada um falar, poxa, isso é importante que a sociedade saiba, a gente pode se relacionar com a imprensa, sim. Então, você mostrar um projeto de teatro, ou agora alguma coisa acontecendo à distância, bacana. Por exemplo, a TV UFSCar está mostrando uma união de estudantes, agora, que fizeram uma música na pandemia, cada um na sua casa, no curso de música da UFSCar e tal, e virou uma pauta. Esse próprio encontro aqui, nosso, virou uma pauta para a TV UFSCar. Então, assim, tudo pode virar reportagem, mas a gente precisa ter esse olhar, e a gente incentivar os nossos alunos nisso também é importante, a gente envolver os nossos alunos. Olha, a gente está fazendo tal projeto aqui na escola, que tal a gente fazer, legal, e a gente pode até chamar a imprensa. Pensou se vir? Se vem? Olha, se vier, muito que bem, se não vier também, vocês podem divulgar nas redes digitais de vocês, da escola e tudo mais, mas eu digo uma coisa, uma vez que a imprensa foi, ela vai procurar sempre, porque ela tem esse contato, e ela precisa desses contatos, ela precisa ter gente ali para colocar o jornal todo dia no diário. E é aquilo que eu falei, se a gente
antes a imprensa que seja ocupada pela educação, né? Que a gente ocupe nossos espaços também na imprensa tradicional. E a gente plantar essa sementinha nos nossos alunos, e a gente mesmo se despertar para isso, para a importância disso, é muito bacana, sabe? Porque, mais uma vez, eu digo para vocês que a comunicação, ela não é uma perfumaria, ela é uma ferramenta estratégica, tá? Então, tanto externamente e agora internamente com as aulas online, que eu tenho certeza que vão trazer um aprendizado para todos nós. Eu acho que, por enquanto, meu tempo, ele deu. Por enquanto, acho que até ultrapassei um pouquinho. E eu fico aqui à disposição de vocês para a gente bater um papo, para ver se alguém tem alguma pergunta. Estou aqui à disposição. E agradeço já também a atenção de todo mundo. Nesse momento, a gente está com 76 pessoas. Então, agradeço mesmo a disponibilidade de vocês estarem aqui comigo. Como eu disse, tempo é o que a gente tem de mais precioso nessa vida, né? Maravilha. Nossa, que fala, Kelly. Na verdade, a gente nem percebeu que já tinha dado um tempo e dá vontade de escutar você falando até, sei lá, 6 horas da tarde. Obrigada. Agradeço demais pela fala, foi muito legal, é muito interessante porque como foi falado aqui nos comentários, né? É uma visão diferente, né? E não é uma visão de fora exatamente, né? É uma visão de uma outra perspectiva, de um outro olhar, né, para esse meio onde a gente está tão imerso e às vezes a gente fica tão envolvido com aquilo que a gente já faz e enfim, com aquilo que a gente acredita ser a verdade colocada. É muito legal a gente ter esse outro ponto de vista que é muito ou tão válido quanto. Pessoal, algumas pessoas comentaram aqui de uma dificuldadezinha com a questão da câmera, né? Que a câmera ficou aberta com mais pessoas, né? A sugestão é sempre que vocês, quem está no PC, no canto inferior direito, né, tem aqueles 3 pontinhos e vocês podem alterar o layout para ficar com quem está falando em destaque, tá? Então você consegue colocar em primeiro plano a palestrante. E também dá para clicar aqui na lista de participantes, quando você clica em cima da pessoa que está falando, a pessoa que você quer acompanhar, né, você consegue, clicando aqui na setinha para baixo, colocar um pin, né, ou fixar a fala dela, tá bom? Algumas pessoas, como tinha mais gente com câmera aberta, então a tela acabou ficando compartilhada com outras pessoas que não estavam falando no momento, tá? Então, essas 2 dicas. Não sei no celular se existe alguma função assim, então a gente vai até dar uma estudadinha nisso. Porque algumas pessoas que disseram que não conseguiram até ver algumas coisas que você mostrou, porque como a tela ficou aquele mosaico, né, ficou bem pequenininho. Entendi. Então, se alguém, inclusive, quiser que ele repita alguma fala, algum movimento, a gente já pede para ela também, tá bom? Eu estou pegando aqui também, ó, uma luz que eu liguei aqui agora, que eu falei da ring light, essa aqui, ó, se vocês quiserem. Acho que custa uns R$100 no Mercado Livre, já vem com suporte de celular, ó. Muito boa dica, Kelly. Depois coloca no chat para a gente o nome, para a gente conseguir... Ring light, ring light, tripé para celular. Tá. Isso aqui é levinho, dobra aqui, fica piquititico. Isso aqui sobe, se você quiser fazer em pé, ó, essa coisa aqui. E pesquisa, não faça um grande investimento, não. Esse aqui eu paguei acho que R$120, R$110, alguma coisa assim, tá? Eu liguei agora, caiu a luz da janela. E olha a diferença, vou apagar para vocês verem, quer ver, ó. Agora com a luz, ó. Ó, como já muda, né? E aí tem luz branca, esse aqui já tem luz branca e luz amarela. Não faça investimento alto, não, que não precisa, tá? Investimento pequeno. E o tripézinho pequenininho não tá aqui, mas é um tripézinho bem pequenininho, assim, custa uns R$20, tá? Se vocês quiserem, tá? Eu achei aqui esse outro aqui, tripé, e aí eu liguei para vocês verem que caiu bem a luz aqui do sol aqui da janela, caiu, tá? Então eu quis ligar para vocês verem também. O celular, não sei se era isso que o pessoal estava reclamando, eu só falei para deixar sempre assim, na horizontal, né? Não na vertical. Porque na vertical, dependendo se você vai usar para o Facebook, depois para o Instagram, fica aquelas 2 faixas pretas. Então, sempre E evitar de ficar balançando muito. Foi isso que eu falei. Procurar sempre estabilizar um pouquinho mais, né?
O Rubens, não sei se o Rubens está aí ainda, eu vi agora uma pergunta dele. A questão dele aqui, muito interessante. Ele falou o seguinte, eu vou ler. A Fiocruz disponibilizou um curso EAD de Introdução à Divulgação Científica. Excelente conteúdo e reflexão. Legal, boa dica. Agora aqui, Kelly, os pesquisadores e professores podem colaborar com a divulgação científica e como a imprensa profissional pode ajudar a enfrentar a desinformação na era da fake news, né? Olha, eu acho assim, a questão da fake news é um problema muito grave, né? E as pessoas, infelizmente, as pessoas não têm o hábito de se informar e de checar a informação, né? Elas simplesmente compartilham. Se ela gostou do título, ela nem leu o que está embaixo, ela compartilha. Haja visto que muita gente compartilha coisa como sendo nova, você vai ver, é coisa de 2018 e tudo mais. Então, assim, esse é um problema, coisa antiga, esse é um problema grave. Eu acho que como a gente pode ajudar a combater, vamos lá, o que eu posso fazer para combater a desinformação? É informando. A gente tem que sair da passividade. Não tem jeito. A gente tem que falar da gente. Então, por exemplo, a TV UFSCar ainda é pequena, mas a gente tenta fazer isso, mostrar para as pessoas que a universidade, a escola, ela é importante para todo mundo, não só para quem está nela. Tem impacto, né? Então, nós temos que falar da gente, a gente tem que gritar, na verdade. A gente tem que mostrar o que é nosso trabalho. E hoje, pode ser com um videozinho de celular, pode você entrar, a gente tem que incentivar esse trabalho, essa divulgação. Só assim a gente vai começar a mostrar para a sociedade a verdade. Se a gente só deixar fake news rodando, como que a gente vai enfrentar? Né? A gente não está enfrentando. Então, se cada um virar um agente de comunicação dentro da escola e dentro da universidade, eu acho que esse movimento, sim, é importante, sabe? A gente mostrar, tem muita coisa sendo feita, muita coisa boa, muita coisa que impacta, né? Por exemplo, uma das reportagens que mais me cativaram de fazer foi quando a gente foi na periferia, mas bem periferia mesmo, mostrar os estudantes da UFSCar ensinando uma dona de casa a reciclar óleo e fazer sabão, e mais do que isso, vender esse sabão, como ela calculava o preço, eles bolaram um logotipo, tal. Gente, não tem uma alta tecnologia nisso, mas tem muito humano e tem muito impacto. E é a universidade fazendo isso também. Então, assim, entende que você não precisa ter um... Porque, assim, a imprensa, muitas vezes, no Jornal Nacional, vai dar assim, descobriu a cura do coronavírus, obviamente, vai estar lá no Jornal Nacional. E aí eles pedem, assim, alguns critérios. A pesquisa está concluída? Já foi... esses são os critérios do Jornal Nacional, tá? Ó, a pesquisa foi concluída? Já foi publicada em alguma revista científica de peso? Porque eles querem ter parâmetro, né? Tá, ok. E já foi para o mercado ou ainda não? Enquanto está no ambiente da universidade, a chance é maior. Por quê? Porque não está ainda, eles não estão fazendo propaganda para nenhuma empresa. Agora, se já foi para o mercado, tudo bem, se for uma coisa revolucionária, eles podem ter dado, mas já perde um pouco a força, porque no jornalismo nada é pago. Publicidade é uma coisa, jornalismo é outra. Tudo que sai no jornalismo, teoricamente, tá? Não é para ser pago. É pela relevância da informação. Então, jornalismo não é publicidade. Por isso que sempre, quando ainda está no ambiente da universidade, é muito mais fácil você conseguir emplacar uma reportagem. Outra coisa, tem muito pesquisador que já se ligou nisso, na importância da imprensa para divulgar essas questões e sempre está à disposição da imprensa, tá? Por quê? Muitas vezes você desenvolve um produto. Vamos supor, eu desenvolvi esse celular que faz tal coisa, que faz chover, beleza. Já está patenteado, a pesquisa já foi feita, olha, isso aqui é revolucionário e tudo mais. Ele percebe que se essa inovação que ele criou sai na imprensa, é uma forma, muitas vezes, ele conseguir parceiros para investir. Então, já houve, olha, muitos casos de pesquisador falando, nossa, eu consegui um parceiro lá do Sul, que viu a matéria, e aí entrou em contato e a gente começou a fazer uma parceria para produzir. Então, a gente tem que saber usar a imprensa também para isso. Só que, se ele já tiver fechado o negócio com a empresa, muitas vezes a empresa torce o nariz, não, já está na empresa, já vai fazer propaganda para vender, já virou produto. Então, assim, é importante saber o time também certo, a gente oferecer as pautas, sabe, para a imprensa. E quando sai a matéria, por exemplo, ontem mesmo teve uma matéria do Jornal Nacional, né, da roupa lá do coronavírus. Os pesquisadores não pagaram um centavo para aparecer, né, para divulgar a inovação. Então, isso é importante também a gente tá atento, sabe, nessas oportunidades de divulgação, até para criar parcerias para que realmente a inovação chegue ao mercado.
Mas principalmente para chegar ao grande público, né, Kelly? Sim, obviamente. Tem que saber o que nós fazemos aqui dentro. A primeira coisa é essa, mas existe ainda esse reflexo a mais ainda, porque muitas vezes ajuda a viabilizar realmente que aquilo chegue ao mercado, né? Então, tem esse lado, obviamente todo mundo já fica sabendo, né? Mas tem o lado também até de mercado, viu? Exato. Vamos ver, tem mais alguma outra pergunta que eu deixei tenho uma pergunta aqui para fazer. Na verdade, algo que sempre é importante para a gente pensar enquanto construção e produção de conhecimento, né? Estamos dentro da universidade ou dentro da escola, como muitos dos nossos participantes aqui. Então, a pergunta, Kelly, é basicamente assim, você até falou um pouquinho sobre o que é a diferença entre o que é informação e o que é notícia, né? Eu queria que você dissesse para a gente um pouquinho o que você entende por uma pretensa imparcialidade que as pessoas esperam tanto do texto acadêmico quanto do texto jornalístico, nessa coisa da objetividade e até de uma pretensa verdade absoluta, né? E o quanto que essa imparcialidade existir ou não, e a forma como ela existe, tem que ser controlada para evitar o achismo, a coisa do eu acho que, então é assim que eu quero pensar. Como você vê essa discrepância entre uma pretensa imparcialidade absoluta e o achismo, principalmente nos dias de hoje, onde as opiniões são sempre muito polarizadas, né? Então, o que eu acho é verdade, o que você acha é uma mentira, e você é isso ou aquilo por achar diferente de mim. Então, o achismo é aquilo, né? Você acabou de dizer, né? Eu acho, então eu vou defender a minha ideia. E aí, jornalisticamente, quando a gente vai falar, vamos supor que a gente vai falar do laranja e do verde. Então, jornalisticamente, para a gente ter essa imparcialidade, eu tenho que ouvir o laranja e eu tenho que ouvir o verde. E eu tenho que ter a integridade de falar exatamente a opinião do laranja na minha reportagem e a opinião do verde. Porque senão não vou estar sendo correta, não vou estar sendo íntegra, né? E isso você perde a credibilidade. Então, credibilidade se faz a partir do momento que você ouve todas as partes e você realmente for íntegra no seu texto, no seu vídeo, isso é importante, né? E eu também acho que é muito importante deixar claro qual é, se for, por exemplo, no caso das universidades, aqui nós, qual que é a linha editorial de cada veículo, né? Que cada um faz. Então, por exemplo, no caso da TV UFSCar, a gente deixa muito claro que a nossa comunicação ela é mais voltada para a comunidade externa e a nossa linha de comunicação é mostrar para as pessoas que a universidade é importante para todos. Então, por isso que a gente quer mostrar essa conexão com a sociedade, né? E aí entra muito essa questão da gente sempre valorizar a universidade, né? Assim, a gente mostrar as coisas importantes e que impactam a sociedade. Então, eu acho que assim, a gente tem que pensar sempre na integridade. Se a gente for citar uma pessoa, essa pessoa tem que ser ouvida, né? A opinião dela tem que ser respeitada. Ela tem que ser respeitada no seguinte, assim, se for reportar na escrita ou se for colocar um trecho da entrevista dela, esse trecho tem que condizer com o que ela quis dizer de uma forma geral. Eu não posso pegar um trechinho e distorcer esse trecho. Então, eu acho que tudo faz parte de uma ética, né, de responsabilidade, e em cima disso é que você vai criando a credibilidade. Porque as pessoas, tudo bem que muita gente compartilha sem pensar, mas muita gente vai observar como você está trabalhando. E se você não trabalhar de uma forma coerente, obviamente que você perde sua força também, né? Então, é isso que eu acho que a gente tem que estar sempre em mente. Maravilha. Pessoal, a fala está aberta. Quem estiver com uma pergunta em mãos, pode levantar a mãozinha aí e falar com a gente. Ana? Sim. Kelly, boa tarde. Sou Ana Raquel, do Rio de Janeiro. Sou da área de língua portuguesa e literatura, tenho acompanhado os eventos. Mais uma vez, eu quero parabenizar pela iniciativa. E se eu tivesse 7 vidas, faria também comunicação. Então, adorei quando você disse somos todos comunicadores. Mas já fiz letras e agora eu disse no outro encontro que estou fazendo pedagogia. E me lembrei do encontro
anterior, quando nós temos que nos preparar para lidarmos, nós professores, com uma audiência que não está presencialmente. Acho que esse é o desafio, porque nós estamos acostumados a sentirmos os olhares, os movimentos na cadeira de desconforto, e vocês são muito bem preparados para imaginar esse público que não está, mas está presente. Então, uma dica para esse semblante tão tranquilo, que parece que está conosco, que fala de forma tão personalizada para a gente que hoje está entrando nessa fase de ser comunicador, de ser professor, estando presente nessa nova presencialidade, né, que é o tema dos encontros aí, nesse novo formato, nesse novo contorno de educação, que a gente tem que ter esse olhar próximo, esse sentir próximo, e vocês fazem isso com tanta tranquilidade, porque de formação vocês já têm uma habilitação para isso. Muito obrigada e parabéns pela fala, mais uma vez. A equipe toda que está presente aí, a Marilde, a equipe de audiovisual, parabéns pelo evento. Obrigada. Eu te agradeço, Ana, e assim, se eu puder complementar, tem uma coisa que é muito legal. Quando a gente está começando na reportagem, ou mesmo um repórter iniciante, às vezes a gente quer que a narração seja a melhor que seja, né? Mas ele está preocupado ali em não errar. Então, às vezes ele lê um texto, deixa eu ver se eu tenho algum texto aqui qualquer para eu ler para vocês. Vamos supor que fale assim, ó. O repórter iniciante, às vezes ele vai falar assim, ó, conforme dito anteriormente, uma das formas de ilustrar a execução de código da nossa autoria, porque ele não quer errar, então ele está lendo, talvez, assim, essa coisa de você falar da presença, a gente sentir o que a gente está falando. Pô, eu tô aqui com você, sabe? Então, ó, conforme dito anteriormente, uma das formas de a gente melhorar a execução disso é fazendo tal coisa, então você tem que sentir, sabe? Porque senão a gente vira, assim, a gente pode dar notícia que o Papa... a gente tem um novo Papa, que o Papa morreu, eu lembro da Isis Camparini, não conta para ninguém. O Papa morreu, ela deu a notícia, e aí ela falou do mesmo tom quando a Itália ficou campeã mundial, entendeu? Então, assim, a gente tem que sentir a notícia, a gente tem que estar presente. Se a gente só narrar no automático, a gente se distancia. Então, a gente já está longe, e aí, se a gente narrar no automático, a gente não vai conseguir prender a atenção. Se a gente está presente, sentindo, olho no olho, por mais que a gente esteja longe e não seja a mesma coisa do que se a gente estivesse todo mundo perto aqui, depois a gente ia tomar um café e tal, e conversar, mas a gente consegue aprender mais, porque a pessoa sente que você está ali, sabe? O olhar para a câmera é importante. É importante informar para todos, né? Sim. E todas. O olhar para a câmera é que vai dizer, estou aqui com você. Então, acho que é importante. Porque vocês falam com muita naturalidade, isso é bacana, eu acho que a gente tem que aprender se inspirando um pouquinho no jornalismo também. Acho que por isso que esse momento de hoje é importante. A gente está sendo um pouco jornalista de alguma forma. Claro. Plenamente, Ana. Eu fico muito feliz. Agora, deixa eu aproveitar a dica da câmera, é legal mesmo, porque a gente tem uma tendência, quando está falando com o celular, de olhar para o retorno daqui. Só que aqui não é a câmera. Que nem, ó, eu estou olhando agora, ó, eu estou olhando aqui para o meu retorno de vocês, ó. Olha como é que está o meu olhar. Agora eu vou olhar para a câmera do computador. Mudou, não mudou? Então, assim, a gente tem que ter uma pegadinha também, porque no celular, dependendo do celular, cada um é numa câmera. Teve gente de até colocar um adesivinho, assim, perto da câmera para olhar, para lembrar onde que tá. Porque, ó, a minha câmera está escondida aqui nessa faixa preta, por exemplo, né? Então, são dicas importantes mesmo, que quando você está olhando diretamente para a câmera, você está olhando direto para a pessoa. Se você está olhando para o retorno aqui, ó, eu estou olhando, né, não é diretamente para a pessoa, dá para perceber que o olhar não tá direto. Imagina eu que estou aqui com a câmera do lado, né? Então eu estou olhando realmente para outro lado aqui, completamente diferente. Deixa eu aproveitar que eu peguei a palavra, pessoal. Eu vou ler aqui a pergunta do Rubens Baldini Neto. Tá? Abre aspas. Eu trabalho numa escola pública que é referência internacional em educação de jovens e adultos. Recebemos muitos jornalistas cobrindo as questões do EJA na escola. Eu gostaria de saber da Kelly Godoy qual seria a forma de chegada dos jornalistas na escola. Digo isso porque muitas vezes eles chegam sem aviso prévio, querem desarticular as atividades para sair melhor na câmera. Inclusive, já houve o caso do gestor cancelar uma entrevista no meio por conta da falta de respeito do jornalista. Fecha aspas. Tipo, ele queria gravar e eu estava tendo uma atividade, deve ter sido isso, né?
Provavelmente, né, a equipe deve ter chegado sem nenhum aviso e aí tentou emular ou simular alguma situação ali. O Rubens pode explicar melhor para a gente. Eu acho que vocês me ouvem? Sim. Bom. É porque estava com problema no meu computador, achei que não ia dar. A situação é assim, a gente recebe muitos, eu trabalho numa escola que é referência, né, e a gente toda vez tem uma coisa também que o jornalismo faz, que é assim, a pauta é EJA, então qual que é a escola que fala de EJA? E aí, por exemplo, eu já dei entrevista sobre a Enseja, só que a minha escola só atende o ensino fundamental, para você ter noção. Mas eu falei porque eles acharam que, por ser uma escola de EJA, deveria ter informações sobre o programa do governo do Enseja, né? E numa das entrevistas, já aconteceu 2 vezes, uma jornalista chegou, era de um grande veículo de comunicação, da Band, ia passar no jornal da Band e tudo, para falar sobre a escola, só que ela interrompeu as aulas para poder modificar a forma como os alunos estavam dispostos na atividade, para ficar melhor na câmera, né? E aí ela interrompeu umas 3 vezes a atividade, que era só para ela gravar, porque dizia que saía ruim no quadro, que precisaria fazer uma cabeça com pessoas atrás, coisas, né, do jornalismo. E o gestor se incomodou com isso e disse, olha, aqui é um espaço educativo, antes de mais nada, é um espaço educativo. E aí ele cancelou, e aí teve até esse mal-estar, assim, né? E eu fico pensando que isso também acontece, às vezes, na universidade, né? Eu já acompanhei algumas entrevistas também na universidade, e às vezes acontece esse estranhamento, porque, em geral, a imprensa está acostumada a que a pessoa quer que aparecer, né? E às vezes o ambiente educativo, universitário, está pensando em outra coisa, né? Então, como que a gente pode articular, né? Tanto esse interesse de divulgar a informação para um público mais geral, mas também respeitando os espaços, né? Tá. Então eu vou falar como quem está dos 2 lados do balcão, aí quem já foi repórter e quem agora está na universidade, né? Bom, então, a primeira coisa que a gente precisa pensar é o seguinte, quando uma equipe de reportagem sai, normalmente ela está com horário contado e muitas vezes, principalmente se for televisivo, é para o Jornal do Dia. Então, ela vai estar meio a milhão mesmo, ela vai chegar, ela vai querer gravar, ela vai querer agilizar o cenário dela, ela está louca, porque ela tem que gravar, fazer o texto e ir para o ar hoje, né? Então, assim, eles lidam contra o tempo todo. E outra coisa que a gente tem que pensar também é o seguinte, muitas vezes os repórteres não têm tanta experiência, eles estão começando ali agora, eles nem sabem o que é o quê, às vezes a pauta, que é aquele roteiro deles, não está tão redonda, não tem tantas informações como ele precisava. Eu digo isso porque em telejornalismo eu sei que muita gente da velha guarda, pessoas experientes, com essa crise foi demitida e o pessoal contratou muita gente inexperiente nas redações hoje. Então, muitas vezes a repórter já chega não tão segura com a pauta, está correndo contra o tempo, e às vezes uma negociação que poderia ser mais favorável com vocês, ela já está nervosa também e o negócio não flui. Mas, para a gente também, enquanto instituição, é legal a gente estar na imprensa, a gente ocupar nossos espaços. O que a gente tem que pensar? Jornalisticamente, quanto menos você influi no ambiente, melhor. Porque, assim, você não fica fazendo um cenário, você está relatando o que está acontecendo, né? Então, o ideal é a gente realmente o jornalista não mudar tanto ali, tá? Para que a gente mostre a realidade, não uma coisa tão produzida. Porém, ao mesmo tempo, às vezes, por exemplo, os alunos estão todos de fundo para uma janela, vai ficar estourado, a gente tem que pensar que o vídeo é imagem. Então, assim, às vezes ela vai pedir mesmo, não pode mudar aqui, colocar, por gentileza, as crianças para cá, vai ficar um ângulo mais bonito, eu consigo fazer imagens melhores, captar melhor. Por exemplo, eu já gravei um monte de laboratório, eu já fiz o pesquisador ficar lá de química, girando o vidrinho lá, para eu pegar o ângulo de baixo, de cima, para ficar uma imagem mais bonita, porque, assim, quando a gente vai fazer um texto impresso,
Por telefone você resolve, você manda por e-mail e tudo mais. No rádio, melhor ainda, você entra ao vivo no celular, já foi, ao vivo. Agora, a TV, ela exige essa produção de imagens até para a gente poder ilustrar melhor aquilo que a gente está falando, né? Então, às vezes, pode sim acontecer de um repórter de TV mudar um pouco o cenário, mas não é o que eu sou contra. Eu sou contra ele querer produzir uma situação que não é real. E isso eu acho que não é bacana. Agora, muitas vezes ele querer ajeitar ali a situação para que o ângulo fique melhor, para que a luz fique melhor, para que ela consiga relatar melhor e mostrar de um jeito mais bonito, porque TV é a imagem, aí eu acho que a gente tem que entender um pouquinho aí os dois lados, tá? E aquilo que eu falei, uma vez que você deu a entrevista, uma vez que vocês se colocaram à disposição, muito provavelmente a imprensa vai colocar vocês de novo ali na situação. Vocês lembram? É o Eduardo Campos, né, gente? Me deu um branco agora, quando teve a queda do avião. Vocês podem me lembrar aí, Paulo? Que era candidato à presidência? Me deu um branco agora, acho que é ele, né? É exatamente ele. É ele. Então, eu vou contar para vocês os bastidores de uma notícia. Quando surgiu a queda do avião, não era e tal. Quando entrou o jornal Hoje, foi o primeiro jornal que confirmou que era ele. E aí, o que aconteceu? O Burnier ainda não tinha chego ainda lá no litoral, e a repórter, eu vi lá o local, acho que era da TV Tribuna, estava meio desesperada e tal, e quando entrou ao vivo o jornal, eu percebi uma movimentação ao fundo do jornal Hoje, porque você vê a redação, né, no fundo do jornal Hoje. O que eu fiz? Eu liguei para um pesquisador da USP aqui, o James Waterhouse, super disponível, e eu falei para ele assim, James, caiu o avião, eu acho que é do Eduardo Campos, tal. Ele, fiquei sabendo agora. Eu falei, então, o avião é o tal, nem lembro agora o modelo. Você pode entrar ao vivo no jornal Hoje? Ele falou assim, não, mas eu não sei o que aconteceu com o avião, que foi a queda. Eu falei, não, mas você não vai falar isso. Você vai falar que tipo de avião é esse, se é bimotor, se não é bimotor, qual a característica desse avião, quanto que ele voa, porque eu percebi que o pessoal estava pirado ali, pela movimentação. Peguei e liguei lá na redação, falei, por favor, eu queria falar, a Kelly da IPTV, eu queria falar na editoria do jornal Hoje. Aí uma pessoa me atendeu e eu falei assim, fulano, que era a editora, fulano, eu tô com um pesquisador da USP aqui, especialista em aviação, e ele sabe falar sobre essa aeronave. Ele está disponível, você coloca ele por telefone? Bom, o que aconteceu? Ela ligou para ele, ele ficou 5 minutos ao vivo por telefone no jornal Hoje, né, nessa edição, tal, falando do avião, e depois, obviamente, a gente gravou com ele para o Jornal Nacional. O que eu quero dizer para vocês a imprensa, ela precisa de especialistas, ela precisa de gente da educação, ela precisa de pesquisadores, mas ela precisa de disponibilidade, porque às vezes acontece assim, é sempre para ontem, jornalismo diário é sempre para ontem, então a gente precisa saber um pouquinho dessa dinâmica deles também. E depois, conversando com a fechadora do jornal, na época era a Tereza Garcia, que hoje está no Rio de Janeiro, lá na Globo, ela falou o seguinte para mim, que eles tinham tido a confirmação que podia ser ele no avião, e depois desconfirmou, falou que não era. Então, a redação meio que sossegou. Eles tinham feito um copião de imagens várias imagens que apareciam de arquivo em outras matérias, e ficavam soltando isso. E aí, eles só tinham isso quando o jornal começou. Porque até o Burnier chegar lá no local, então essa entrevista com o professor da USP aqui foi ótimo para eles, porque eles conseguiram passar outras informações. Mas ele só entrou no ar porque ele é disponível, porque eu tinha o celular dele, eu já sabia dele, da existência dele. Então, assim, é muito importante esse contato com a imprensa também, sabe? Aí falou da USP, aí entrou no Jornal Nacional, o pesquisador da USP, especialista em aviação, e é importante a gente ter esse nome, USP, Fiscar, sabe? O nome da nossa escola, é importante a gente ter isso na imprensa, né? E muitas vezes a imprensa, ela não tem essa atenção que a gente gostaria que tivesse, não é também por maldade, mas é por causa do ritmo, sabe? É um ritmo muito insano, um ritmo muito louco, você tem que pôr todo dia vários jornais no ar, e às vezes a equipe não está fazendo só aquela matéria, ela está gravando com você, com o editor cobrando, e aí, que hora você vem? Já está com o texto pronto e tal. Então, realmente, assim, é um jogo de cintura que os dois lados têm que tentar uma melhor conciliação, um melhor acordo aí, tá bom? Maravilha. Pessoal, estamos caminhando já para os últimos 10 minutinhos da nossa atividade. Tenho mais 2 dúvidas, uma que eu vou ler aqui e a outra eu vou passar a palavra para a Shirley.
Caso alguém tenha mais alguma questão e dê tempo, a gente consegue encaixar aqui também. Senão, vocês podem encaminhar também perguntas para o nosso secretaria@ceatimped.fiscar.br. A gente coloca esse endereço também no chat, e a gente encaminha para a Kelly responder mais tarde, talvez por e-mail, enfim, quem sabe numa segunda edição. Maravilha. Bom, a pergunta da Eliane Lima, que é compartilhada também pela Bruna Ferreira, ela pergunta se você tem alguma sugestão, Kelly, ou alguma dica para prender a atenção dos alunos com deficiência. Ela não especifica exatamente qual deficiência intelectual, motora, alguma coisa assim, mas ela pergunta no mais geral, né? E antes de você responder, se você permite, a gente pode passar a palavra para a Shirley também, fazer uma colocação. Shirley, você está conosco? Boa tarde, Eli. Boa tarde. Boa tarde a todos. Então, gostaria de fazer uma colocação e no final, né, já colocar uma pergunta que pode ser respondida juntamente com a pergunta da Eliane. Eu sou professora da Rede Pública Estadual do Espírito Santo e ontem mesmo, em reunião com a minha escola, numa webconferência, um colega falou a seguinte frase: eu não fiz curso EAD, eu não me formei EAD educador. Então, eu vejo uma angústia muito grande por parte dos educadores, né, e eu posso constatar isso aqui entre meus colegas, de ter que usar essas tecnologias agora para fazer educação, né. Então, assim, eu não compartilho, né, dessa postura desse colega, porque eu penso que quando a gente se forma educador, a gente vai aprender eternamente. E as tecnologias, elas estão incorporadas em nosso cotidiano já faz muito tempo. Como você vem mostrando aí, como evoluíram esses recursos tecnológicos. Então, achei muito pertinente suas colocações em relação ao uso dessas tecnologias que não demandam tanto investimento. Eu, por exemplo, tenho feito webconferências com os meus alunos, e eu sou professora de Química, e eu já nomeei como webquímica, para chamar um pouco mais a atenção dos alunos, para virem para a sala, a gente usa o Google Meet, e mesmo sem muita adesão, eu continuo abrindo a sala, todas as vezes que eu combinei com eles, para ter esse contato, porque eu acho que a tecnologia, nesse momento, ela está sendo o único meio de aproximar o professor do aluno, e, na verdade, eu estava me sentindo muito distante deles, sem esse contato. Então, para mim, professora, usar esse recurso tecnológico para reunir com os alunos foi muito mais gratificante, para mim, eu acredito, do que para eles. Então, eu tenho aprendido muito sobre os recursos tecnológicos, utilizando os recursos tecnológicos. E eu penso que o professor, ele deve se aventurar, ele deve desbravar, né? Então, quando a gente usa o recurso, a gente acaba aprendendo. Mas eu gostaria que você, né, junto com a resposta que você vai dar para a pergunta da Eliane, o que você tem a dizer para o professor que, nesse momento, se sente tão limitado em usar esses recursos tecnológicos, por várias barreiras, né, trazidas por ele no decorrer da sua trajetória, como vencer essas barreiras agora para fazer uma educação diferente e inovadora, né, se reinventar nesse momento tão decisivo da nossa vida. Obrigada. Eu te agradeço a colocação, de verdade, viu? Fico muito feliz aí de saber que, de alguma forma, posso ter ajudado aqui, compartilhando, né, também as minhas experiências. Olha, eu acho que a palavra-chave, né, é o sair da zona de conforto, que não é fácil. Realmente é um desafio. A gente tem que primeiro assumir que é um desafio, né? Imagina vocês também, no meu ponto de vista, assim, eu trabalhei minha vida toda em televisão. Desde os meus 18 anos estava em televisão, fazendo num formato. De repente, de 4 anos para cá, eu estou na UFSCar, fui para o digital, num outro ambiente. Para mim também foi um desafio.
tá? Mudar a linguagem. Para mim, que sou jornalista. Então, imagina para o professor. Vocês são comunicadores, né? Vocês conseguem ensinar e tal. Acontece que para o professor já tem muitos desafios de sala de aula, vocês sabem o desafio ali da classe, né? Enfim, dos alunos, vocês sabem de todos os desafios ali. E agora está sendo mais um. Mas quando você encara de uma forma como você encarou, tipo assim, olha, eu tenho certeza que foi melhor para mim até do que para os alunos, eu estou disposta a aprender o novo. E outra, é um caminho sem volta. Queira, a gente, assim, quer não, acho que o Google Meet vai continuar sendo, ou essas ferramentas digitais vão continuar sendo utilizadas, a internet, né, e os meios de comunicação digital, não tem como a gente falar, não vou fazer, eu vou voltar a escrever na máquina de escrever. Isso não adianta. Então, assim, se a gente relutar contra as tecnologias, não vai nos agregar pessoalmente, emocionalmente e até profissionalmente, porque é um caminho sem volta. A gente tem que realmente estar disposto a aprender, a se colocar, a dar a cara a tapa, e aí, quando você se predispõe, você vê que você dá conta, sabe? O que a gente precisa é saber que o começo é o mais difícil, que você vai se estranhar no começo, e você falou uma coisa, até peguei o caderno aqui, para eu não esquecer de comentar com vocês. Você falou assim, olha, minhas aulas ainda estão um pouco sem adesão, todo começo é com pouca adesão, porque você vai começando aos poucos, você vai aprendendo mais, isso o aluno vai se acostumando mais, um vai falando para o outro. Esse engajamento, ele começa pequeno, né? Até vamos fazer uma correlação com os youtubers. Nenhum youtuber começou com 3 milhões de seguidores, né? E por que a gente vai ter já a sala toda ali online? Não é assim. Os alunos também têm as suas limitações de internet e tudo mais, sua realidade. Mas quando a gente se predispõe a fazer, a gente vê que a gente também vai sair mais forte dessa e que a gente consegue sim, tá? A questão da inovação, de como a gente transformar essa aula mais inovadora, é o que eu penso todo dia também, de como tentar fazer a matéria ou a reportagem de um jeito que vai prender a atenção. É a gente pensar nessa produção, nesse roteiro que eu falei para vocês, né? Como eu vou fazer? De que jeito eu vou fazer? Em vez de eu falar 10 minutos seguidos, só que aqui eu não posso parar e perguntar para eles, e ver o que eles trazem de experiência deles sobre esse determinado assunto? Será que aqui, olha, achei esse videozinho na internet, vamos soltar juntos, tentar assistir? Ó, tem uma enquete aqui, vamos resolver aqui essa enquete, né? Tem alguns joguinhos online que, por exemplo, na escola do meu filho, tem disponibilizados, sabe, esses joguinhos, e que as crianças, no meio da aula, vamos jogar aqui, vamos ver se você acha o nome do amigo, de uma forma mais lúdica. Aí eu não sei, na universidade, o que a gente consegue fazer, mas eu quero dizer assim, às vezes criar, sabe, ou pelo menos ter momentos ali na aula de você estimular essa participação mais ativa desse estudante, dele ser também um ator principal, assim, ali, né, dele estar fazendo parte da aula, uma vez que ele pode participar da sua opinião, perguntar, e quando a gente percebe nessas janelinhas que tem alguém mais... Porque no ensino lá do meu filho, a professora fica vendo todas as câmeras. Você vê que tem alguém mais desanimado, mais assim, tipo, mexe com aquela pessoa, sabe? E aí, Kelly, o que você está achando disso? Você acha que é verde ou é vermelho? Né? Então, eu acho que são ferramentas que você vai testando no seu dia a dia, mas o importante é a gente estar atento nesse roteiro. O que eu vou falar, como eu vou falar, né? Para quem que eu vou falar, que sala que é hoje, né? De que jeito, quando, onde, vou fazer na minha cozinha, vou fazer na minha sala, onde que eu vou fazer, tudo isso faz parte do planejamento que vai deixar o conteúdo mais dinâmico, mais atrativo, na minha opinião. Com relação à pergunta da Eliane, eu não tenho esse know-how, né, de ensino para pessoas com deficiência, mas eu acredito que fica realmente essa questão também do audiovisual. Eu fui esses dias não, né, antes da pandemia, lá no Departamento de Educação para crianças com deficiência, educação especial lá da UFSCar, e eu vi vários objetos que eles tinham, objetos para educação especial mesmo, né? Então, talvez, assim, buscar um apoio com especialistas na área sobre isso, né? Que tipo de recurso? Será que tem algum vídeo com som? Será que tem, eu não sei que deficiência que eu posso soltar, né? Algo que seja mais visual, eu não sei. Aí eu acho que teria que ter um suporte e para tentar realmente auxiliar, e eu não sei que tipo de deficiência que é. Mas na UFSCar eu sei que eles tinham, até o Departamento de Educação Especial tinha um projeto para suporte para professores.
foi aberto no primeiro semestre, e agora também, não sei se estava com um projeto para o segundo semestre. Acho que é legal se buscar um apoio também com especialistas. Maravilha, Kelly. Pessoal, mais alguma questão? Nós temos aqui uma contribuição do José, que trouxe uma fala interessante, José Carlos. Ele acredita que esse novo desafio faz com que os professores passem a ver as tecnologias não mais como algo que atrapalha as aulas presenciais, mas sim que encaminhem juntas, né, educação e tecnologia. Imagine com alunos utilizando seus celulares nas aulas presenciais para quiz, perguntas, produção de pesquisa, conteúdo, nesse formato. Então, bem legal. Não adianta te brigar com o aluno porque ele está com o celular, mas sim fazer ele usar o celular para a aula, né? Tipo, você está na aula à distância, aí tô aqui, eu aqui, ó, tá. Aí você fala para mim, Paulo, Kelly, eu tô vendo aqui seu celular, faz o seguinte, dá um Google para mim, vê se você acha tal palavra lá. Então, aí a pessoa pode, assim, participar da aula com o celular que ela já está na mão, né? É claro que é um esforço maior, você tem que ter uma visão biônica ali, mas eu acho que é um desafio que depois vai compensar para todo mundo, viu? Eu acredito, Kelly, que o bom humor, ele é importante nesse momento. As pessoas têm que ficar com o astral muito alto, o que não está fácil nesse momento que nós estamos passando, mas eu acredito o seguinte, se nós relaxarmos um pouco e mantivermos o bom humor, a gente traz o estudante junto conosco. O estudante, ele quer isso também, ele quer estar junto conosco. Essa é a expectativa que o estudante tem. Então, vamos manter o bom humor e vamos trazer o pessoal para vir conosco, né? Sim, com certeza. Eu acho que é isso, né? A gente saber que o momento é esse. Se a gente ficar resistente às mudanças, mal-humorado, isso não vai nos agregar, como eu disse, nem pessoalmente, emocionalmente, e muito menos profissionalmente. Então, vamos tentar ser mais leve e encarar. Quando a gente encara e faz, a gente dá conta. Sabe? Como eu disse a vocês, os dons da comunicação vocês já têm. Porque quem ensina, quem está na frente na sala de aula, é um comunicador, né? Que impacta a vida de muita gente e tem uma importância na vida de muita gente para sempre. É uma profissão muito bonita e que agora está tendo a oportunidade também de se reinventar online, né? Então, é muito bacana. A gente... fé em Deus e pé na tábua. Maravilha, pessoal. Estamos, então, são 16h02, estamos encerrando essa atividade, né, agradecendo mais uma vez a presença da Kelly Godoy. É uma palestra incrível que trouxe muita luz para várias coisas que a gente tinha em mente, né, algumas aflições que todos nós temos, né, de estar aqui na frente da câmera. Agradeço também a participação de todos vocês. Estamos ainda com 58 pessoas ao vivo, né? Algo muito impressionante, né? Todo mundo do começo ao fim acompanhando a fala e as perguntas. Estou compartilhando com vocês agora a tela para a gente falar sobre a próxima palestra, né? Que será quinta-feira que vem às 14h30. Com a Aline Amorim falando sobre o tema Ressignificando Práticas Pedagógicas por meio da formação continuada. Então, mais uma vez, reforço aqui o convite, estão todos e todas convidados para a semana que vem estarmos aqui novamente. O link logo a gente divulga via redes sociais e também por e-mail para quem se cadastrou lá no nosso formulário. Caso alguém ainda queira se cadastrar, fique à vontade, nos envie também um e-mail perguntando. E semana que vem tem mais, né? Então, mais uma vez, obrigado, Kelly. Obrigado, Marilde, também, nossa secretária-geral de Educação à Distância, que sempre nos dá um suporte incrível, nos acompanha em todos os eventos. Então, obrigado. E últimas palavrinhas, Marilde, e últimas palavrinhas, Kelly. Palavra, Kelly, pode se despedir, por favor. Queria agradecer de coração a todo mundo que ficou aqui. A gente tem ainda 55 pessoas. Eu fico imaginando 55 pessoas na minha casa aqui comigo. Então, muito obrigada, tá, por vocês estarem aqui. Espero realmente ter ajudado com vocês, de alguma forma, relatando minhas experiências. Obrigada, Marilde, obrigada, Paulo. Parabéns pela iniciativa do trabalho de vocês, da SEAD, tá? Contem sempre comigo com a TV UFSCar, tá? Uma parceria que a gente já tem aí estreita
E para mim foi um grande prazer. Obrigada. Nós é que lhe agradecemos, Kelly. Foi maravilhosa a palestra, coube como uma luva para nossas angústias. Eu falo em nome de todos aqui, porque eu tenho essas angústias e estou vendo que eles também têm. E foram palavras muito confortadoras. Assim, do alto da sua experiência, com toda a sua naturalidade, você nos trouxe para o chão. Quer dizer, olha, vamos caminhar com tranquilidade, porque vai dar certo. Isso é muito bom de ouvir, muito bom mesmo. Muito agradecida por sua parceria de sempre, e agradeço também a presença de todos e todas que estiveram até agora conosco, ao Paulo, que está, assim, numa maestria na condução desses eventos, que eu estou impressionada. Grande abraço a todos, tá bom? Grande abraço. Obrigada. Valeu, pessoal. Obrigadão. Até a próxima.